Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos conhecer o amplificador operacional 741. Vamos falar dos conceitos básicos dele para depois falarmos de outros circuitos posteriormente. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente observa aqui no CI 741 é que o símbolo de um amplificadorzinho é um triângulo. Então, como a gente está vendo aqui internamente dentro desse CI, a gente tem aqui o triângulo que vai conectado aos pinos 2, 3, 6, 7, 4 e aí a gente vai agora conhecer a pinagem dele. Pois bem, o pino 1 ele é o ajuste de offset, que a gente vai falar lá na frente. O pino 2 o pino 2 é a entrada inversora. O pino 3 é a entrada não inversora. O pino 4 é a alimentação negativa dele, então é menos VCC. O pino 5 também é o ajuste do offset. O pino 6 é a saída. O pino 7 é o mais VCC, é a alimentação positiva dele. E o pino 8 ele não é conectado a nada. Perfeito? Bom, primeiramente, o que é o conceito de um amplificador? Então, o conceito de um amplificador, a gente tem o conceito ideal de um amplificador. Qual seria o amplificador mais perfeito do mundo? É aquele que não consome nada, ou seja, não gasta nada de energia, e a amplificação que sai dele é infinita. Ele amplifica o máximo infinito, né? E para isso, como que a gente faria na teoria? A impedância de entrada, ou seja, a resistência de entrada dele, para que o consumo seja zero, a impedância tem que ser muitíssimo alta para não passar corrente nenhuma, não vai gastar nada. Então, para isso, a impedância de entrada tinha que ser infinita ohms, né? Resistência infinita. E já que a gente queria uma amplificação enorme, ou seja, infinita, para isso a resistência, ou seja, a impedância de saída do amplificador tinha que ser zero, porque aí não ia não atrapalhar em nada a passagem da corrente. É claro que isso não existe, isso aí é utopia. Então, o que os fabricantes fazem? Eles tentam chegar perto, né? Então fazem o conceito real de um amplificador. O conceito real de um amplificador é que a impedância de entrada, já que não dá para ser infinita, ela é na ordem de mega ohms. Então é uma resistência muito elevada na entrada. Para que o quê? Para que o seu consumo seja menor, pouco. E a impedância de saída, que é onde a gente quer que a amplificação seja infinita, ou seja, enorme, ela em vez de ser zero, porque não dá para fazer isso, né? A gente faz em unidade de ohms. Então resistência bem baixinha. Então a impedância de entrada aqui seria infinita e a impedância de saída do amplificador seria bem baixinha. Perfeito? Bom, agora a gente vai falar sobre a alimentação desse CI, que ele tem uma alimentação bem peculiar. Primeiramente, para você alimentar 90% aí dos circuitinhos 741, você precisaria de uma fonte simétrica. O que é uma fonte simétrica? É aquela fonte que ela fornece tensão positiva e tensão negativa. Uma fonte assimétrica, por exemplo, é o caso da pilha. A pilha ela tem aqui no mais, que é o 9 volts, e o menos, que é o zero. Na fonte simétrica, você não tem só uma tensão positiva e zero. Você tem a tensão positiva, outra saída que é o zero e outra saída negativa. Então, esse caso aqui é essa fonte aqui, ó. Você tem aqui uma fonte característica igual uma bateria, né? Vai de positivo até o zero. A outra fonte aqui, independente, vai de positivo até o zero. E essa aqui é uma outra fonte também fixa, né? Essas duas são variáveis, de 5 volts, geralmente, que tem o mais e o menos, mas que na verdade isso aqui é o zero. Então, na verdade, quando você vai fazer uma fonte simétrica, você tem que atentar a esse circuito aqui, ó. Você tem o positivo de uma das fontes, que é 9 volts, você tem o negativo da segunda fonte, que é menos 9 volts, e no meio delas você tem o zero. Como é que você vai fazer com essa fonte aqui forneça uma energia simétrica? Então vamos lá, observando aqui o esqueminha elétrico, vou pegar a primeira fonte aqui, ó, 9 volts, é onde a gente vai ligar esse positivo aqui, ó. Então daqui vai sair 9 volts positivo. A segunda fonte você vai pegar desse outro lado e o preto dela aqui, que é o menos, vai ser o menos 9 volts. E o que a gente observa agora entre uma fonte e a outra? Você vê que o negativo da primeira está ligado no positivo da segunda. Então você pode fazer aqui um jumper entre o mais e o menos de uma delas. E aí você puxa aqui um fiozinho dela aqui também, que vai ser o 0 volts. E aí você vai ter a fonte mais, zero e menos. Perfeito? Então aqui está montada a sua fontezinha
simétrica. E aí você pode com ela alimentar o seu circuito que eu vou mostrar depois de um CI 741. Ah, professor, mas eu não tenho uma fonte simétrica, é uma fonte cara, né? Então o que a gente pode fazer? Você pode improvisar uma fonte caseira, uma fonte simétrica caseira, usando duas baterias de 9 volts como a gente vê aqui. E você vai fazer do mesmo jeito que a gente fez lá em cima. Você pega a primeira fonte que está aqui, ó, que é essa pilha aqui, essa bateria, vai ser o mais 9 volts. Aí você olhando o circuitinho aqui, ó, o menos dela vai para o mais da outra. Estamos ligando aqui um jumperzinho que vai ligar as duas. E aqui você puxa um fiozinho que vai ser o zero. E o menos dessa segunda bateria vai ser o menos 9 volts. Observa, mais 0 e menos 9 é a mesma do menos 9, 0 e mais da fonte aqui industrial que você tem, certo? O que você deveria ter. Agora a gente vai ver como que você faz a ligação dessa fonte simétrica no circuitinho que apresenta o CI 741. Então vamos lá, trocando. A gente tem aqui, de novo, a cara da fonte aqui e um circuitinho qualquer. Nesse caso aqui é um amplificadorzinho inversor, né? Que a gente vai aprender mais para frente. Pois bem, como é que a gente vai ligar? Bom, primeiro esse Vin é a energia que você vai ter aqui na entrada que você vai querer amplificar aqui na saída. Então vai ser uma energia que vem de outro lugar. Tudo bem. Agora vamos ver como que você alimenta o CI, porque a nossa preocupação é alimentar esse CIzinho aqui que tem essa alimentação simétrica. Então, perfeito. Primeiro que a gente, lembrando, né? O menos aqui seria o menos 9. Teria um jumperzinho aqui ligando entre o mais e o menos desse, que seria o zero. Tem esse símbolo. E o mais dele seria o mais 9. Beleza? Olhando esse circuito aqui, ó. Quem que é a tensão positiva do CI 741? É o pino 7. Então, no pino 7, você vai colocar esse positivo da primeira bateria. Então, aqui vai ser o pino 7. Tá? Ó, 7 vai ser aqui do CI. Aí você vê o pino 4, ele é o negativo, ele precisa de menos 9. Então, esse menos 9 que está aqui da fonte é onde você vai ligar aqui. Então, aqui vai ser o pino 4 do CI. Agora, muito cuidado com isso. É o que a maioria dos meus alunos erram. Na hora de montar o circuito, a gente está acostumado, isso aqui é o negativo, não sei o que. Não, isso aqui é o zero, certo? Então, você vai ligar o zero da fonte simétrica no pino 2, 3, esse aqui é o 3, né? Você vai ligar então o pino 3 aqui, ó, do CI, porque ele está ligado no zero, ó, tá? E a mesma coisa se você tiver uma carga aqui, uma lampadinha, um motorzinho, o negativo dele, na verdade, é o zero. Também vai ligar aqui, certo? Então seria no negativo da carga. Aí sim teu circuitinho funciona, certo? Só tomando então cuidado, que o menos 4, que é o menos do pino 4, é negativo mesmo, é o menos 9. Só ele vai ligado aqui, no menos da bateria. O zero, você vai ligar no center tape aqui dessa fonte, tá certo? E aí você observa bem, não tem como errar. É só, né, não misturar as duas coisas. E finalmente, para a gente terminar a pinagem do CI 741, vamos falar daquele ajuste do offset. O ajuste do offset não é tão utilizado assim, mas é bom a gente falar, né? Porque já fala de tudo. O que significa esse ajuste do offset? Significa o seguinte: um amplificador ideal, se você jogar 0 volts aqui na sua entrada, ele vai dar quanto na saída? Zero. Porque 0 vezes qualquer coisa de amplificar vai dar zero. Só que na prática não é bem isso que acontece. Ocorrem alguns desbalanceamentos internos entre os CIs, entre os componentes, que geralmente vai dar uma tensão residual aqui na saída. Então, entrou zero aqui, às vezes aqui sai 0,1 volt, menos 0,2 volts. E essa tensãozinha residual, às vezes, porque você está precisando, pode atrapalhar ou não. Na maioria das vezes não atrapalha, mas, né, o ideal seria que fosse exatamente o que você fez na conta lá na hora de amplificar. Então, o que o pessoal costuma fazer para ajustar, para calibrar esse CI? Ele usa o pino 5 e o pino 1, que é o ajuste de offset. O que eles fazem na prática? Eles pegam o pino 2 e o pino 3, que são as entradas, e ligam no zero volt. Por quê? Para garantir que aqui está entrando zero e aqui está entrando zero. E aqui na saída, eles vão ligar um voltímetro que vai ter que ler 0 volt. E o que acontece se ele não estiver marcando 0 volt? Está marcando 0,2 volts. Aí eles colocam um trimpote de 10k ohms
e vão entre o pino 1 e o 5 e vão ajustar ele olhando o voltímetro até ele marcar 0 volt. Marcou 0 volt, não mexe mais no tripode, ele fica reguladinho e aí pronto, o teu CI ele está calibrado, ele está ajustado. Então se você joga aqui 5 volts, você tem um ganho de 2, aqui vai dar 10 volts, por exemplo. Não vai dar mais 10,2 como a gente estava vendo quando tinha aquela tensão residual de 0,2 volts. É pouquinho? É, mas é aquela história. Fica sabendo aí que existe esse ajustezinho aí de offset só para você garantir, né, qualquer residual que possa te atrapalhar ou não. Perfeito, então, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e depois nos próximos, né, videozinhos aí eu vou passar os tipos de amplificadores operacionais, que são os circuitos deles, o inversor, não inversor, comparador e por aí vamos. Tudo bem? Muito obrigado e até uma próxima.